O Brasil comprou o Acre. É isso mesmo. Em 1903, após algumas disputas que ocorreram aqui, né, a chamada Revolução Acreana, o Brasil finalmente adquiriu essa região que antes pertencia à Bolívia. Em troca dela, o Brasil aceitou pagar 2 milhões de libras esterlinas, um valor atualizado hoje em dia de cerca de 1,2 milhões de reais, e cedeu também alguns pedaços de terra do Mato Grosso para a Bolívia, e se comprometeu a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, compromisso esse que foi cumprido em 1912. O Acre já foi um país. Pois é. O Acre já foi um estado independente, tá? Teve até presidente e exército próprio. Isso aconteceu quando a Bolívia, que ainda era dona dessa região, resolveu arrendar essas terras para empresários americanos e ingleses. Mas essa negociação veio à tona com o jornalista espanhol Luís Galvez de Arias. Esse nome é conhecido, né? É mesmo, é? Que trabalhava no jornal A Província do Pará. O governo do Amazonas, então, sabendo disso, resolve financiar a vinda de Galvez até o Acre, com armas, alimentos, dinheiro. E Galvez, chegando aqui em 14 de julho de 1899, ele proclama o Estado Independente do Acre e assume como seu presidente. Porém, esse governo não foi muito longe, porque Galvez tomou algumas atitudes bem pensadas, como proibir a exportação da borracha para Manaus e para Belém, e também proibiu os navios brasileiros de passar aqui pelos rios acreanos. E aí, em 1900, o governo brasileiro veio e destituiu Galvez do cargo. O nome Acre não significa medida de terra ou sabor amargo, viu? Ele deriva da palavra Aquiri, que na língua dos índios apurinãs, que eram os nativos dessa região, significa rio de jacarés. E por falar em população nativa, antes da colonização, né, pelas pessoas que vieram para essa região extrair látex da seringueira, vivia aqui nessa região cerca de 150 mil indígenas, que acabaram sendo mortos em confrontos armados e também por doenças como gripe e sarampo após o contato com esses colonizadores. E infelizmente, hoje se estima que só existam 19 mil indígenas na nossa região. Você já ouviu falar em soldado da borracha? Bom, não tem nada a ver com a Revolução Acreana, ok? Soldados da borracha eram as pessoas que eram recrutadas durante a Segunda Guerra Mundial para vir para a Amazônia. Vocês se lembram que durante a Segunda Guerra Mundial existiam dois grandes grupos, né? O grupo dos aliados, que era Estados Unidos, Inglaterra e França, e o grupo do eixo, que era formado pela Itália, Alemanha e Japão. Pois bem, o grupo do eixo acabou dominando os seringais da Ásia, que pertenciam aos ingleses. E assim eles não conseguiram ter acesso à matéria-prima, que era a borracha. Por conta disso, os Estados Unidos fizeram alguns acordos aqui com o Brasil para reativar os seringais aqui da região. E, lógico, precisavam de mão de obra para trabalhar nesses seringais. Então, o recrutamento basicamente era ou você vem para a Amazônia ou você vai para a guerra. E o que você escolheria? Nesse vídeo, que tal escolher deixar o seu like? A capital do estado, Rio Branco, nasceu à sombra de uma gamileira. Reza a lenda que Newton Maia, que é considerado um dos fundadores da nossa cidade, subiu ao rio em busca de um local para construir um seringal quando avistou a árvore e se encantou por ela. E ali ele iniciou o seringal Volta da Empresa, que posteriormente se transformou na cidade de Rio Branco, a capital do estado. Pequenos detalhes sem importância, né, como essa área onde ele fundou o seringal, tinha ótimas seringueiras, onde o melhor látex era extraído, tinha um importante porto e também um entreposto comercial, mas são só detalhes, ok? A gamileira histórica ainda existe e você pode visitar ela quando vier conhecer o Acre. O nosso fuso horário é um pouquinho diferente do restante do Brasil. Aqui no Acre, nós temos 2 horas a menos que o horário de Brasília. Isso significa que quando vocês estão comemorando a virada do ano, a gente ainda está aqui esperando que o ano chegue, ou seja, a gente sempre chega um pouquinho atrasado, ok? E em 2008 resolveram diminuir essa diferença para somente 1 hora, mas o povo acreano não gostou, a gente acordava com a noite ainda. E graças a Deus, em 2010, após um referendo, nós voltamos ao nosso fuso original. Continuamos com 2 horas de diferença para o horário de Brasília.
A bandeira do Acre, na sua primeira versão criada por Galvez durante a proclamação do Estado Independente do Acre, né? Ela era formada por 2 triângulos retângulos de cor verde e amarela, onde o verde era em cima, o amarelo era embaixo e já tinha a estrela solitária. Em 1921, o primeiro governador aqui do nosso território, né, o Epaminondas Jacome, ele oficializou essa bandeira, só que com algumas modificações. Colocar o significado das cores que estavam na bandeira, como o verde representando a esperança, a força, né, o amarelo representando a fecundidade, o ouro, e a estrela vermelha representando o ideal de todos aqueles que lutaram pela incorporação do nosso estado. Astro da nossa bandeira, que foi tinto no sangue de heróis. Araramãos, a estrela altaneira, o mais belo, o melhor dos faróis. O hino acreano é um hino lindo. E ele foi composto pelo poeta e médico Francisco Mangabeira, um médico baiano que veio prestar serviços militares aqui no acampamento de Plácido de Castro durante a Revolução Acreana. E enquanto ele estava nesse acampamento, ele fez a composição da letra do nosso hino. E a melodia foi composta pelo amazonense Mozart Donizete. O ponto mais extremo ocidental do Brasil fica no município de Mâncio Lima, lá na Serra do Divisor. E este é o último local a ver o pôr do sol. A única ponte anti-terremoto que existe no Brasil fica no Acre. Pois é. Essa ponte fica no município de Cruzeiro do Sul e ela foi construída em 2011 sobre o rio Juruá. Ela tem 550 metros de extensão, ok? 4 pistas de rolamento e 2 passarelas para pedestre. E custou 150 milhões de reais. Acredito que esse deve ser o lugar mais seguro, né? Num tremor de terra. Nós também temos geoglifos aqui no Acre. Sim, temos sim. Vocês sabem o que são geoglifos, né? Que são aqueles grandes desenhos, geralmente figuras geométricas, que logo no início a gente achava que tinha sido feito por ETs, mas agora já se sabe que foi feito por povos antigos, muito antigos mesmo, antes mesmo de existir a floresta ali nesse local. E geralmente eles são bem melhores visualizados do alto porque são desenhos muito grandes. Então, em terra, geralmente a gente não consegue perceber toda a extensão do desenho. Mas se você sobrevoar, você consegue ver bem essas figuras geométricas. Inclusive, elas foram descobertas por conta do desmatamento, né? Então, assim que começaram a descobrir essas figuras. E a maior concentração de geoglifos que existe aqui no Acre fica no trecho entre Rio Branco e Chapuri. Mas não temos só geoglifo, nós também temos a terra do abacaxi gigante. Lá em Tarauacá é considerada a terra do abacaxi gigante. Inclusive já teve abacaxi pesando 15 quilos. E aí? Você ia querer descascar esse abacaxi? Mas Tarauacá também não é só a terra do abacaxi gigante, ok? Lá o povo gosta muito de inovar. E uma pessoa, uma empresária, uma fazendeira, resolveu construir na sua fazenda o Monte Sinai. Exatamente, ela fez lá uma representação do Monte Sinai em pedra, inclusive com os mandamentos gravados em números romanos. Infelizmente, eu acho que não está aberta a visitação ao público, mas é interessante saber. No Acre temos personalidades importantes também. Temos pessoas e personalidades importantes que saíram daqui. Começando a nossa lista pelo sindicalista e ativista ambiental Chico Mendes, conhecido mundialmente como um símbolo brasileiro de luta pela preservação da floresta amazônica, e que foi assassinado em 1988. Temos também no meio político Enéas, você lembra? Pois é, político, médico, deputado federal com o maior número de votos da história. No campo das artes nós temos a Glória Pérez, ok? Que é uma excelente autora de novela. Temos no futebol também nossos representantes, o Everton Pereira, que hoje em dia é goleiro do Palmeiras e que brilhou na decisão por pênaltis diante da Alemanha nos Jogos Olímpicos de 2016. E temos até professor universitário fazendo revisão de projetos de pesquisa da NASA, o professor Luiz Almeida.
E se você ainda não conhece o Acre, eu vou deixar aqui no link da descrição alguns vídeos para você começar a conhecer esse estado muito, muito interessante e tão pouco conhecido pelo Brasil. Ok? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!